parte elétrica, e juntamente com o Eduardo, que também é membro, ele vai... nós dois vamos estar ministrando esse aluno de cálculo 3 para vocês. Como o Samuel já disse, qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat aí, que a gente tenta resolver, tenta tirar, esclarecer, e se a gente não conseguir agora, né, durante essa 1 hora, a gente manda depois, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, por e-mail, enfim. Vamos começar então? Bom, a primeira parte que a gente vai começar a ver vai ser sobre integrais duplas. Bom, na integral dupla, nós vamos trabalhar com mais dimensões, né? Diferentemente do que a gente viu em cálculo 1, que a gente só trabalhava com uma variável, né? Que no caso era o x. Aqui nós vamos trabalhar com mais dimensões e nós vamos trabalhar com integrais de funções de duas variáveis. Que no nosso caso aqui, nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, vai ser o x e o y. Bom, o que a gente pode ver, né? Primeiro, assim, o que a gente pode entender o que a gente estaria calculando quando a gente faz uma integral dupla. Bom, acredito que vocês devem lembrar lá de cálculo 2, que quando a gente fazia, né, uma integral de uma função de uma única variável, normalmente o professor falava, né, que essa integral ela representava a área entre a função e o eixo coordenado, que no caso seria o x. Já aqui, quando a gente for começar a falar agora de integrais duplas, essa integral que a gente vai calcular, deixa eu pegar o ponteiro aqui para mostrar para vocês. Bom, essa integral que a gente vai calcular não vai ser mais a área, que era o que a gente via antes, mas agora ela vai representar o volume. E aí, como a gente pode perceber isso? Bom, sempre quando a gente for falar agora, né, que a gente tem uma integral dupla de f em r, ou normalmente pode aparecer também em d, que seria o nosso domínio, né, vai ser exatamente o volume que fica abaixo dessa função. Então, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês. A gente tem a nossa função f de xy, né, igual a z. E aí ela tá aqui. E aí, se a gente for fazer uma projeção dela no eixo, uma projeção dela no plano XY, a gente vai ver que vai formar um retângulo, né? Então, agora, se a gente for calcular, então, a integral dupla dessa função f de xy em r, ou seja, sobre essa região aqui, né, que eu tô marcando para vocês, a gente vai estar calculando o volume que está abaixo de f, né, abaixo dessa função. Então, agora a gente não vai estar mais trabalhando com áreas, a gente a integral dupla vai estar representando agora esse volume que fica abaixo da função, e não o que a gente viu em cálculo 1, que era a área que ficava abaixo da função. Beleza? E aí, vou ver se eu apago aqui. Vou pegar aqui. Bom, eu trouxe uma imagem que eu acho que talvez fique mais fácil para vocês verem. Bom, aqui, tá vendo? Aqui vai ficar mais fácil de vocês conseguirem perceber que isso aqui vai representar um volume. Então, se a gente... Vamos pensar que aqui, né, nesse R aqui, né, nesse retângulo R. Vamos supor que a gente dividisse ele em vários quadradinhos, né, muito pequenininhos. Então, como a gente calcula o volume? É a área da base vezes a altura. Então, vocês concordam comigo que para cada quadradinho aqui em R, eu vou ter um correspondente em Z, né, que seria a minha função f. Então, seria, digamos assim, entre aspas, a minha altura, né? Então, quanto menor são esses quadradinhos, assim, que estão aqui embaixo,
mais próximo vai ser a minha aproximação do volume. Ou seja, quando eu fizer a integral dupla em f de xy sobre essa região, ou seja, essa região vai ser o meu domínio, então quanto menor os meus quadradinhos, melhor vai ser a aproximação do meu volume. Beleza? Então aqui eu trouxe para ficar mais fácil de vocês entenderem que quando a gente calcula a integral dupla, a gente está calculando esse volume aqui. Beleza? Ok. Então, vamos para algumas propriedades que são importantes para a gente calcular. Essas propriedades são fáceis, não são muito difíceis. E, assim, isso é extremamente importante porque você vai usar isso no resto de cálculo 3, tanto em integrais duplas, como também são propriedades bem parecidas quando a gente vai ver integrais triplas. Bom, a primeira propriedade é a linearidade. E o que ela diz? Ela diz que a integral da soma é a soma das integrais e podemos colocar a constante para fora da integral. Ou seja, se eu tiver uma integral dupla, né? Aqui somando duas funções e eu também estou aqui multiplicando uma constante C1 e multiplicando uma constante C2. Isso serve tanto para a soma, tanto para a subtração. E isso vai ser igual, eu posso colocar essa constante para fora, então é igualzinho a gente aprendeu lá quando a gente viu em cálculo 2, tem constante, eu também posso tirar para fora. De uma função, aqui no caso, né, seria dx dy, né? Mais ou menos, né, dependendo se é soma ou subtração, posso colocar outra constante para fora da outra função. Ou seja, se eu tenho duas funções somando, eu posso dividir elas. Posso separar, né, em duas integrais, em duas integrais duplas. Bom, a outra propriedade é a monotonicidade. Ela tem esse nome complicado, mas ela é bem facinho de entender, que é basicamente, se a gente tem, por exemplo, uma função f, né, e ela é maior que uma outra função minha, g. Então, eu posso dizer que se eu integrar f em r, essa integral dupla vai ser maior do que a integral dupla de g em r. E isso é fácil de entender, porque vamos pensar, se a integral dupla é o volume, né? Então, se o meu f é maior que o meu g, então aqui é fácil de entender que aqui eu vou ter um volume maior do que o volume quando eu estaria utilizando essa minha função g de xy, beleza? Bom, e a terceira propriedade é a aditividade, e ela diz que se temos uma região R que pode ser dividida em várias regiões, vamos supor que é uma região A, uma região B e uma região C. Então, quando a gente for fazer integral dupla sobre essa região, no caso aqui a gente estaria fazendo sobre a região R, né? Então, a gente pode dividir essa região, então a gente pode fazer uma integral dupla sobre a região A, dessa função, a outra integral sobre a região B e a outra integral sobre a região C, porque a gente sabe que se a gente pegar a região A, a região B e a região C, somar elas, a gente vai ter a região R. Então, essa propriedade, ela nos permite fazer isso também. E isso é legal porque, às vezes, a gente tem uma região que é um pouco mais complicadinha e, às vezes, é até interessante dividir essa região em dois para calcular a integral. Aí a gente, em vez de ter uma integral dupla, a gente passa a ter duas integrais duplas. Então, assim, essa da aditividade eu recomendo dar uma olhadinha especial para ela, porque às vezes ajuda bastante. Bom, vamos agora falar. Esse aqui eu diria que é o teorema, na minha opinião, o teorema mais importante quando a gente vai falar de integral dupla. Ele, digamos assim, é a base, que é o teorema de Fubini. Bom, o que é o teorema de Fubini? O teorema de Fubini, basicamente, ele vai transformar integrais duplas em integrais simples para que a gente possa calcular.
Então, assim, vocês vão ver que não é muito diferente do que vocês viram em cálculo 2. Basicamente, a gente vai ter uma integral dupla, e aí, pelo teorema de Fubini, a gente pode primeiro calcular essa integral que está dentro aqui desse... Gente, eu esqueci o nome. Bom, primeiro a gente pode calcular colchete. Obrigada, Eduardo. Então a gente pode calcular essa integral que está dentro aqui do colchete e depois a gente pode calcular a integral que está fora. Então, e é sempre nessa ordem. A gente calcula primeiro, resolve primeiro a integral que está dentro do colchete. Nem sempre vai ter esse colchete, assim, quase nunca tem. Então, assim, só coloquei aqui para vocês verem que primeiro a gente faz essa integral que está dentro e depois a gente resolve o que está fora, sempre nessa ordem. E quando a gente vai falar de... Quando, tipo, a nossa região R, né, ela é um retângulo, no caso aqui eu coloquei para vocês, né, que é o AB vezes o CD. A gente pode, inclusive, trocar a ordem de integração. Então, aqui nesse caso, a gente tem, por exemplo, um BA, a gente tem BA, uma integral que vai de BA depois de CAD, e f de xy, dy, dx. E aí a gente pode inverter. A gente pode colocar CAD de AB e f de xy, dx, dy. Então, aqui a gente vai primeiro integrar em y, depois integrar em x. Aqui é o contrário, a gente integra em x primeiro e depois em y. Para retângulos, a gente pode fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês mais à frente que quando vocês forem mudar essa ordem aqui, tem algumas regrinhas que a gente vai precisar ver. Mas quando a nossa região for um retângulo, não precisa se preocupar para fazer inverter essa ordem de integração de boa. Sim, a aula já está sendo gravada. Depois eu acredito que a gente vai disponibilizar para vocês. Beleza. Então vamos passar aqui para a próxima. Bom, a gente tem aqui, vamos falar, né, então, de integrais duplas sobre regiões gerais. Como eu disse para vocês, antes a gente viu sobre a nossa região R, e R era um retângulo. Só que nem sempre, quase nunca, essa região vai ser tão fácil assim. Normalmente são regiões bem complexas, mas assim, é só a gente prestar bastante atenção que dá para calcular direitinho. Eu vou mostrar dois tipos de regiões, a região do tipo 1 e a região do tipo 2. A gente vai começar agora com a região do tipo 1. O que é essa região do tipo 1? São regiões que vão ser contínuas em x, então normalmente o intervalo de integração, né, vão ser números, um número a e um número b, por exemplo, mas já o nosso intervalo de integração em y, ele vai ser dado por duas funções. Eu posso chamar aqui, né, genericamente, de G1 de x e G2 de x. Aí eu coloquei aqui um gráfico para a gente poder analisar. Vamos olhar essa região D aqui. Vocês podem ver que a gente tem que primeiro, né, ver qual vai ser a minha variação do x e a minha variação do y, para a gente colocar aqui os nossos limites de integração. Limite superior e limite inferior. Então, vendo aqui, a gente pode ver que, pensando aqui em x, né, o nosso eixo x, a gente está vendo que a nossa função, que a nossa região, né, ela está indo de A até B. Então, aqui, ó, se a gente for passar uma reta aqui, ela vem de A até B. Isso ou seja, vem de uma constante A para uma constante B, um número, beleza? É uma região contínua. Contínuas em x. Mas quando a gente vai pensar aqui na nossa variação em y, a gente está vendo que não é uma coisa contínua, né? Ou seja, nesse ponto aqui vai ter um valor para y, depois aqui tem outro valor para y, depois mais aqui embaixo tem outro valor para y. Por exemplo, aqui em cima eu tenho outro valor para y. Então, ela é limitada por duas funções. Então, eu posso dizer
que eu tenho uma função limitando ela superior e uma função inferior. Por isso que na nossa integral, a gente não vai ter um número, né? Então, a gente vai ter uma função inferior, que é o g1 de x, e uma superior, que é o g2 de x. Beleza? Poderia chamar isso de outra letra? Poderia, só coloquei g porque para tomar como exemplo mesmo. Aí aqui embaixo a gente vai ter o nosso domínio, então a gente tem as nossas variáveis x e y. O nosso x ele vai estar variando de A para B, e o nosso y ele vai estar variando entre a minha função g1 de x e a minha função g2 de x, beleza? Agora a gente vai para a região do tipo 2. A região do tipo 2 é o inverso. Como agora as minhas regiões, ela é uma região contínua em y, ou seja, eu posso ter um intervalo, né, de C a D, que estaria representado por um número. Já o intervalo de integração de x, ele vai ser dado por funções de y. Não, perdão. Não, tá certo. Então, aqui ele vai ser dado por funções de y. Então, aqui, ó, vamos analisar a região. A nossa região, se a gente for analisar ela, o y, vamos ver onde o y está variando. Aqui, ele vai variar de C até D, beleza? Já quando a gente for pensar aqui no x, ele vai estar variando, é o que aconteceu com o y na região do tipo 1 antes, né? Ou seja, ele vai estar entre funções. Então, aqui eu vou ter uma função que eu vou chamar de h1 de y, e aqui eu tenho outra função que eu posso chamar de h2 de y. Ou seja, aqui, né, não é contínuo, não tem uma reta aqui. Eu tenho uma função. Então, o meu x vai estar limitado por funções e o meu y vai estar limitado por números, né? Ou seja, por algo contínuo que não vai mudar, beleza? Então, aqui, ó, se a gente for analisar o nosso domínio, a gente está vendo que o y vai variar entre c e d, que pode ser números, né? E aqui o meu x ele vai variar entre funções, uma função h1 de y e entre a função h2 de y. Até aqui todo mundo conseguiu entender? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, para que a gente dá uma olhada. Beleza. Então, olha só. Mas vamos pensar assim, que em regiões gerais, né, nós não podemos simplesmente inverter a ordem de integração. Foi o que eu falei com vocês. Quando é um retângulo, é de boas inverter a ordem de integração. Mas quando é essas regiões assim, olha, não é só chegar aqui e passar o dx para lá e o dy para cá. A gente tem que analisar a nossa função direitinho. E como a gente pode fazer isso, né? Como a gente muda esses intervalos de integração? E saber mudar intervalo de integração é muito importante. Inclusive, tem prova que só pede isso para você. Tem exercício que você só pede para mudar a ordem de integração, o intervalo de integração. Então, assim, isso é muito importante e tomem bastante cuidado, porque, assim, é coisa boba, mas que tem que prestar bastante atenção, porque senão é muito fácil de errar, assim, por bobeira. Então, aqui eu coloquei 3 passos que a gente pode seguir. O passo 1, primeiro nós devemos extrair os intervalos de integração da nossa integral. Então, a gente vai ter uma integral lá. A primeira coisa é a gente ver quais são os intervalos de integração. Beleza. Depois que a gente tiver esses intervalos de integração, é muito importante, vocês vão ver, né, daqui para frente, cálculo 3, tudo a gente vai ter que desenhar, saber desenhar regiões é muito importante. Então, a gente vai esboçar a região que está sendo descrita pelos intervalos. Né? Então, vamos ver esse intervalo, que região é essa que está sendo descrita por esse intervalo. Depois, como passo 3, a gente vai olhando para a região,
nós podemos descrever a nossa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Então, a gente pegou lá e descreveu, e aí depois quando a gente desenha, quando a gente esboça a região, aí a gente pode decidir se a gente vai descrever ela como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, beleza? Então, olha, vamos fazer esse exemplo. Ele fala para a gente calcular a integral inteirada, é uma integral dupla. O nosso x está variando de 0 a 1, e aqui de 1 a x e seno de y ao quadrado dy dx, beleza? Então, olha só, aqui, eu coloquei aqui, né? O que seria interessante? Vamos tentar inverter essa ordem de integração, mas por que é interessante a gente tentar inverter? Aqui, olha só, o nosso x está variando de 0 a 1 e o nosso y de x a 1, beleza? Ok. E aí, a gente tem seno de y ao quadrado dy dx. O primeiro passo que eu falei para vocês é a gente calcular essa integral que fica dentro, né? Vamos imaginar um colchete imaginário aqui. Então, a gente vai calcular essa integral que está dentro. Porém, vocês podem até tentar aí, mas eu já asseguro que vai ser muito difícil vocês calcularem essa integral aqui sendo de y ao quadrado dy. Vocês vão verem que vocês vão fazer um esforço bem grande, mas se a gente inverter a ordem de integração, ela sai muito fácil. Por quê? Se eu conseguir inverter aqui para dx, né, então olha só, eu vou integrar seno de y ao quadrado, integrando em x, vocês concordam que isso daqui vai ser uma constante, né? Então vai poder sair para fora. Então, assim, vamos tentar inverter essa ordem de integração, porque vocês vão verem que a integral vai sair muito mais fácil. Então, primeiro, a gente tentou calcular a integral de dentro, viu que não seria uma boa saída, então vamos tentar inverter a ordem de integração. E um dos primeiros passos, né, é esboçar a região que está sendo descrita pelos intervalos. Então, aqui, pensando na região do tipo 1, a gente está na região do tipo 1, o nosso x ele está variando de 0 a 1 e o nosso y está variando de x a 1. A gente quer passar isso aqui para a região do tipo 2. Então, aqui eu desenhei aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Será que eu consigo puxar um zoom aqui? Acho que eu consegui. Deu uma melhorada. Então, olha só. Aqui a gente tem uma região do tipo 1. E se eu desenhei aqui, né, as minhas regiões. Então, aqui você pode ver, olha, vamos pensar no nosso x, né? O nosso x, ele tá variando de 0 a 1. Então, ele vem aqui, ó, de 0 a 1. Beleza. O nosso y, né, no caso, ele vai variar de x até 1. Então, aqui, ó, eu desenhei a minha f de x igual a x. Então, essa reta aqui, ó, beleza? Então, ele vai estar variando de x até aqui embaixo, né? Até aqui essa reta, que é y igual a 1, beleza? Então, essa aqui é a minha região, que eu tô passando a mãozinha aqui. Beleza. Só que agora eu quero mudar, né, esses intervalos de integração. Eu quero fazer que em y eu tenho duas constantes aqui, né? Eu tenho dois números. Eu quero que aqui eu tenha dois números. E então, olha só, vou ampliar aqui de novo, para a gente pensar o que a gente pode fazer. Então, olha só. Aqui, vamos tentar primeiro analisar em x, beleza? Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, então, olha só. Vamos pensar que eu quero primeiro ver em x. Então, analisando aqui, né? Pensando em x. O meu x, ele vai ter que ser limitado por duas funções, né? Porque eu quero passar essa região para o tipo 2. Então,
Pensando assim, a minha função superior, né, que a gente pode dizer assim, ela vai ser o y, porque é f de x igual a x, ou seja, y é igual a x. Então, eu sei que a minha função superior aqui vai ser y. E a minha função, digamos assim, inferior, vai ser para x igual a zero. Então, olha só, se eu for escrever ela aqui, o meu x vai variar de zero até y. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu passar para cá. Ele vai variar de zero, né, aqui embaixo, até um y, que é essa reta que está passando aqui em cima, beleza? Agora, eu quero o meu y. O meu y, ele vai ter que ser limitado por duas constantes. E aí é mais fácil da gente ver que ele vai ser limitado por 0 até 1, né? Porque se a gente for analisar aqui, ó, o eixo y, ele está indo de 0 até 1. Então, o meu y vai de 0 até 1. E o meu x ficou indo de 0 até y. Beleza? Então, mudei as minhas regiões. Então, agora que eu mudei as minhas... Que eu mudei os meus intervalos de integração, né? Agora, eu fui da minha região para o tipo 1, estou escrevendo meus intervalos de integração de acordo com a região do tipo 2, que eu mostrei lá para vocês. Então, agora basta apenas reescrever a integral. Então, olha só. Agora nós devemos substituir os novos limites de integração e calcular a integral. Então, olha só substituindo aqui, né? O meu x, lembra lá que a gente falou que agora ele vai variar de 0 a y, e o meu y vai variar de 0 a 1. Beleza. Aí, eu não vou calcular isso aqui, gente, porque senão eu vou gastar bastante tempo e a gente ainda tem bastante coisa pela frente para ver. Mas, enfim, o mais difícil era isso, era só trocar a ordem de integração. E aqui vocês vão ver que, como aqui é seno de y e a gente vai estar integrando em x, a gente já pode tirar isso para fora, né? E aí, aqui vem o x por causa desse dx. E aqui basta vocês substituírem, né? Aqui vai virar uma integral simples. Isso aqui é o que a gente viu em cálculo 2, perdão. Então, isso daqui vira uma integral simples. E aí, basicamente, vai ser uma integral de 0 a 1, y seno de y quadrado dy. Como resolver isso aqui? Aqui eu dei uma dica, né, que pode fazer por substituição, que a gente aprendeu lá em cálculo 2. Substituir por u, du, e aí sai rapidinho. E aí quem quiser depois fazer e testar em casa, ver se acertou, a resposta é essa daqui. É 1 sobre 2, 1 menos cosseno de 1. Beleza? Mas assim, qual que é a dificuldade dessa questão? Inverter a ordem de integração. Depois que você inverter a ordem de integração, você vai chegar nessa integral simples aqui. Ela é bem tranquilinha de sair. E aí já é cálculo 2, não é mais cálculo 3. Beleza? Vamos para o próximo aqui, então. Vou falar agora de mudança para qualquer variável. A gente pode, né, mudar as variáveis de integração, as variáveis das integrais, com o objetivo de deixar elas mais fáceis para ser resolvida. E como a gente pode fazer essa substituição? A gente pode substituir por u e v, né, as variáveis, então antes tinha lá x e y. Então agora a gente pode substituir a variável por u e por v para tentar deixar essa integral mais fácil de ser calculada. Porém, quando a gente for fazer sempre essa substituição, né, por u e por v, a gente não pode esquecer de colocar o jacobiano, né? Então, sempre que a gente fizer uma mudança de variável, nós devemos calcular o jacobiano. Aqui eu deixei a formulazinha do jacobiano para vocês. E a gente não pode esquecer de alterar os limites de integração. Porque se antes a gente estava integrando, né, as nossas variáveis eram x e y, e a gente vai mudar para u e v, obviamente os nossos limites de integração também vão mudar. E aí vou fazer um exercício com vocês aqui, ó, para a gente poder entender como a gente resolve isso. Bom,
a gente tem essa integral aqui, dupla, sobre essa região D. A região D está sendo descrita aqui em cima, ó. Ela x mais y maior ou igual a zero, y menor ou igual a zero e x menor ou igual a 1. Essa daqui é a nossa região. E eles querem que você calcule essa integral aqui. Só que, olha só, essa integral, de cara, assim, é x ao cubo, aí depois tem x mais y dentro de uma raiz. Então, assim, ela já parece bem complicadinha de você resolver, assim, no primeiro momento. Então, um artifício que você pode fazer é substituir, fazer uma substituição de variável para ver se a gente consegue deixar ela mais fácil de ser resolvida. Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever x e y em função de u e v. Então, a gente tem, substituindo aqui, né? A gente tem o nosso x igual a u e tem o nosso x mais y igual a v. Ou seja, o que estava aqui dentro, que era x mais y, eu chamei de v, e o meu x, né, eu chamei de u. Só que a gente sempre tem que isolar o x e o y. Então, o meu x é igual a u, né? Beleza? E isolando o meu y aqui, eu vou ter que v menos u. Beleza? Porque se eu pegasse aqui, ó, y, ia ficar v menos x. Só que quem é x é u. Então, ficou v menos u. Beleza? O jacobiano, ele é bem facinho de calcular. A gente só fazer, igual eu mostrei aqui, ó. Primeiro é a derivada de x em relação a u e a derivada de y em relação a u. Derivada de x em relação a u é 1. Em relação a v é menos 1. E y, né, em relação a u. Então, isso mesmo, é menos 1. Aí depois aqui é o nosso x em relação a v e y em relação a v. X em relação a v é zero, porque não tem nenhum v aqui, né? E aqui em relação a v é 1, porque aqui é y igual a v menos 1, então é 1 aqui. Então, a gente já sabe que o nosso jacobiano é 1, beleza? Ok, agora a gente vai desenhar a nossa região D de integração para descobrir os novos limites das integrais. Então, aqui, né, a gente tem uma função x mais y maior ou igual a zero, ou a gente pode chamar, né, de y maior ou igual a menos x. Então, eu sei que está acima dessa reta aqui, ó, essa reta que eu estou passando aqui. E a gente sabe que y é menor ou igual a zero, então tá para baixo, né, dessa linha aqui. E x menor ou igual a 1. Então, a gente tem um 1 aqui, então a gente sabe que é essa região aqui que está marcada para vocês. Beleza? Então, aqui, olha, a gente tinha aqui. Vamos analisar agora a nossa variação de x. O nosso x está variando de 0 a 1. Isso é bem tranquilo de perceber. Está vindo de 0 até 1. E o nosso y está variando de menos x até 0. Por que menos x? A gente sabe que o inferior, né, ele está sendo limitado por essa função aqui. E superior, ele está sendo limitado pelo nosso y igual a zero, né? Que é o nosso eixo coordenado aqui. Então, ele vai de menos x até zero, ok? Agora é tranquilo, né? Então, olha só. Se o x ele varia de 0 a 1, o meu u, que é igual a x, vai variar de 0 a 1. Beleza. Agora, o meu y é quem? Ele é v menos u. Então, ele vai variar de menos x, que virou menos u, até 0. Beleza? Ok. Só que eu quero isolar o v, né? Então, se eu passar esse u para cá, vai ficar menos 1 mais 1, então vai ser 0 aqui. E se eu passar esse u para lá, vai ser u. Então, o meu v vai variar de 0 a u. Beleza, já mudei os meus limites de integração. Agora é só substituir na integral. Substituindo na integral, a gente tem, então, que o nosso v ele vai variar de 0 a u, né? E o nosso u vai variar de 0 a 1.
E esse U ao cubo e raiz de V aqui, lembrando lá que a gente substituiu na integral, né? Que era x ao cubo e aqui era a raiz quadrada de x mais y. Beleza? Galera, eu não vou calcular isso aqui com vocês, porque o tempo já tá bem avançado. Mas, assim, é tranquilo. Basicamente, a parte mais difícil era só mudar aqui as variáveis. Porque aqui vocês vão ver que a gente só vai trabalhar com mu e v. Então, assim, vai ser bem tranquilinho de resolver. Depois, basicamente, é essa conta aqui, ó. A gente tem u e v, então se a gente fazer as substituições direitinho, a gente vai chegar nessa resposta aqui, ó. Basicamente, é só calcular essa integral aqui de dentro, né? Integral simples, beleza? Lembrando que o U sobre 3 ele vai sair para U ao cubo, né? Ele vai sair para fora, porque primeiro você vai integrar em dv. E aí depois você é só fazer a substituição aqui, ó. Então não entendeu da onde saiu o menos x. Tá, volto lá. Pera aí. Olha só. Aqui, ó, a gente quer ver a variação de y, certo? Então, a gente quer ver essa variação de y aqui. Então, olha só. Você concorda que o limite superior... Vamos pro limite superior primeiro, né? Aqui tá o meu y, né? Vamos pensar assim. Então, o meu limite superior é o meu zero, beleza? Que tá aqui. Só que quem é o meu limite superior para y? O meu limite inferior, né? Perdão, para y. Vamos pôr uma setinha aqui, ó. O meu y, ele vai descendo. Você tá vendo que ele vai batendo nessa reta aqui, ó. Só que quem é essa reta? É menos x. Deu para entender? É y igual a menos x. Conseguiu entender? Beleza. Então, aqui. Vou voltar para lá, então. Então, assim, aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bem detalhado passo a passo. Mas, assim, o mais difícil a gente já fez, que era só fazer por substituição. E vocês vão verem que fazendo assim por substituição, olha só, é só essas continhas aqui, sai bem mais fácil. Beleza? Aí vou deixar aí, a gente vai disponibilizar os slides para vocês depois. Só porque o tempo tá bem apertado. Então, olha só, vamos agora falar um pouco sobre mudança para coordenada polar. Da mesma forma que a gente mudou antes, né? A gente mudou, em vez de trabalhar com a variável x e y, a gente começou a trabalhar com a variável u e v. Agora a gente vai trabalhar trabalhar com variáveis, né? Então a gente pode mudar essas variáveis aí para coordenadas polares. Então, como a gente pode fazer? Então, vocês lembram lá de coordenadas polares, né? A gente pode escrever o nosso x como sendo r desse cosseno θ aqui. E o nosso y a gente pode escrever como sendo r seno θ, né? Sendo r essa distância aqui até o ponto. E, bom, assim como lá, né, em U e V a gente tinha aquele jacobiano, aqui também a gente vai ter o jacobiano. Gente, por favor, não esquece de colocar o jacobiano. Lá eu não coloquei porque o jacobiano era 1, né? Então, assim, não ia fazer diferença. Mas aqui o jacobiano vai ser sempre o nosso raio. Então, assim, é mais fácil de gravar porque não precisa fazer aquela conta lá, aquela matriz. Então, aqui é só gravar que o jacobiano sempre vai ser o nosso raio. E a gente não pode esquecer de alterar os limites de integração. Assim como a gente mudou os limites lá, a gente tem que mudar aqui também. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse exemplo aqui, que ele pede para a gente calcular o volume por integral dupla. Então, ele fala, seja A maior que zero, né? Mostre que o volume do sólido S, então eu tenho um sólido S, limitado pelo plano Z igual a zero e pelo paraboloide, aí ele dá esse paraboloide aqui, é igual a.
Aí ele fala que o volume desse sólido vai ser π² sobre 2. E ele quer que a gente prove que o volume é isso daqui. Ah, Juliana, como eu calculo o volume desse sólido? Lembra lá que eu falei desde o início, né? Calcular o volume, vamos usar integral dupla. Vamos fazer o cálculo do volume de um sólido por integral dupla. Beleza? Então, vamos usar, ele dá de sugestão, né? Use coordenadas polares. Então, vamos ver como a gente vai fazer isso aí. Aqui, eu joguei lá no GeoGebra para mostrar para vocês como ficaria isso. Então, olha só, a gente tem o paraboloide, ele dá esse paraboloide aqui, a menos x, x² menos y². Então, se vocês jogarem lá no GeoGebra, vocês vão ver que é um paraboloide para baixo, né? E ele também é limitado pelo plano z igual a zero, né? Que ele fala aqui, ó. É limitado pelo plano z igual a zero. Então, esse z igual a zero é esse plano aqui que vai cortar. Então, basicamente, vai ficar tipo uma cúpula, assim, um domo, né? Se a gente for fazer o paraboloide para baixo, cortar ele, fica tipo um domo, assim. Então, essa é o volume desse sólido que a gente vai ter que calcular, beleza? Aí aqui, eu coloquei aqui, se a gente for pegar esse sólido e vamos olhar ele de baixo, né? Vocês conseguem ver que a região, né, que a gente vai ter que integrar uma circunferência? Todo mundo conseguiu ver isso? Que isso é muito importante enxergar. A gente vai ter um sólido, um domo, e aí se a gente projetar ele no plano XY, a gente vai ter essa circunferência aqui. Aí aqui, né, como eu tinha que colocar lá no GeoGebra, eu coloquei uma circunferência de raio 1. O meu A é igual a 1. Mas isso vocês conseguem entender? Que se a gente projetar isso no plano z igual a zero, eu vou ter uma circunferência? Porque essa é a grande questão da questão. Se alguém não entender, me fala que eu explico de novo, beleza? Então, ok. Então, olha só. Como eu já disse, né? A gente tem que lembrar que o volume vai ficar abaixo dessa função. Então, ele vai ficar abaixo da função f de xy igual a z. E esse volume ele vai ir até o plano xy. Então, quem vai ser o meu D? Não é mesmo? O meu D vai ser aquela circunferência, que vai ser a projeção da minha função z no plano xy. Então, aqui eu tenho o volume, aí eu coloquei aqui, né? É integral dupla de z dx dy. Quem é o meu z? O meu z ele já deu, né? Que é a menos x² menos y² dx dy. E agora a gente tem que ver essa região D, né? Como eu disse, a região D vai ser a projeção, que é uma circunferência que a gente viu lá na figura. Mas vamos provar que isso aqui é uma circunferência. Então, olha só, nós temos que encontrar a região D, onde a região D é aonde f de xy é igual a zero, né? Então, olha só, se a nossa região D vai ser a região onde o f de xy vai ser igual a zero, ou seja, aonde o meu z ele vai ser igual a zero, é só eu pegar aqui o meu paraboloide e substituir z igual a zero. E aí, quando eu substituo z igual a zero, eu vou achar uma equação aqui, ó. x² mais y² é igual a A. Isso aqui é a equação de uma circunferência de raio raiz de A, né? Lembra que aqui, né, o meu raio, ele tem que estar ao quadrado. Então, aqui, se eu quero descobrir o meu raio é raiz de A. Beleza? Então, olha só. É só se a gente substituindo, né, o z aqui igual a zero, a gente consegue encontrar essa circunferência, que é exatamente essa projeção do meu paraboloide no meu plano XY. Beleza? Então, como a nossa região, ela é uma circunferência, o exercício está quase gritando, pedindo para você usar coordenadas polares. Então, vamos usar coordenadas polares. Então, a gente tem, só substituir aqui, né? Que o x é r cosseno de θ e o y é r seno de θ.
Não esquece do jacobiano. O meu jacobiano vai ser R. Passo 2. Temos que encontrar os limites de integração. Os limites de integração, o meu raio vai ir de 0 até raiz de A, né? Porque a gente descobriu que... Aqui, ó. Vamos voltar lá. Essa circunferência, né? O meu raio vai de 0 até raiz de A. E aqui o meu θ, ele vai de 0 a 2π. Show! E aí, galera, não vou resolver, né? Vou só substituir aqui com vocês. Então, assim, substituindo aqui por coordenadas polares, a gente vai ter aqui o nosso... Aqui é o jacobiano, tá? Não esquece, esse R aqui é o jacobiano, por isso que ele tá aqui, ok? dr dθ, e aqui eu só substituir. Então, aqui ficou A menos R cosseno θ ao quadrado e menos R seno θ ao quadrado. E aqui, né, os limites de integração. O meu R variando de 0 a raiz de A e o meu θ de 0 a 2π. Beleza? E isso aqui é a integral montada e aí é tranquilinho de resolver. Beleza? Isso aqui é... Primeiro vai resolver a integral de dentro, né, que é essa integral aqui, e depois vocês passam para θ. Beleza? Aí aqui tá a resolução direitinha. A resposta é essa daqui para vocês. A gente vai disponibilizar os slides depois. E aí tá bem detalhadinho, dá para entender de boa. Qualquer dúvida pode mandar pra gente. E aí vou deixar pro Eduardo falar, porque eu gastei bastante tempo. Mas é isso. Não tem problema. Dá pra... Se o pessoal quiser, a gente passa um pouquinho. Não tem problema, não. Vou apresentar agora, tá, Juliana? Beleza, vou tirar aqui. Eu acho que tá aparecendo aí já minha tela, não tá? Tá assim. Então, agora a Juliana acabou de falar um pouquinho sobre as integrais duplas, né? E o próximo passo aí que vocês tiveram foram as integrais triplas, que vai trabalhar com espaço tridimensional e uma função de 3 variáveis. Se eu for pensar no exemplo mais simples possível de um sólido no espaço, você teria um retângulo, um paralelepípedo, que aqui eu chamei ele de uma medida arbitrária e chamei ele de um sólido B, né, nesse caso. Quando você vai calcular... Peraí que eu passei demais, tá? Quando você vai calcular a integral no volume, você vai pegar e seguir o mesmo exemplo que a Juliana tinha dado ali na integral de 2 variáveis, né, na integral dupla. Você vai subdividir a área para aproximar esse volume. E essa subdivisão... Peraí que eu acho que meu slide faltou aqui, que eu mudei de lugar isso. Rapidinho, um segundo. Não tá certo. Você vai ter a subdivisão dessa área em vários cubinhos, ou retângulos, ou paralelepípedos menores, que vão ter intervalos de delta Z, delta T, delta Z, delta X e delta Y, né? E isso daqui eu posso chamar de um delta V. Esse intervalo, eu consigo calcular o volume dele de uma forma mais fácil, né, por assim dizer. Porque por ser um cubo, é só multiplicar os três, eu tenho que a variação do volume é a multiplicação dos 3 fatores aqui, né? E aí, se eu pegar e somar todos esses cubos que eu separei, né? Então, vamos supor que eu dividi esse paralelepípedo em 4 cubos aqui. Né? Então, eu vou ter... 4 não, 8 cubos, né? Dividir em 8 cubos. Se eu pegar e fazer isso daqui, por exemplo, né? Dividir ele assim, aqui e aqui. Ficou meio bagunçado, mas... É mais ou menos isso que eu tava querendo falar. Aí eu vou ter
4 cubos e eu posso fazer o somatório desses 4 cubos aqui para achar o volume total, né? Bom, mas aí, o volume, aqui nesse caso, por exemplo, quando eu tenho uma função, né, a função tridimensional, ela geralmente vai me dar ou a densidade ou a temperatura do ponto em si, vai me dar também, pode dar também o fluxo nesse ponto, e aí isso vai ser o que vai servir para calcular a sua integral, o que ela vai dar, né? Mas essa parte aqui, se eu pegar essa parte aqui, né, só o somatório ΔV, né, ela vai ser só o volume do sólido total. Aí, quando você faz isso daqui e divide em cubos cada vez menores, aí você consegue chegar nesse limite aqui, né, que vai ser a soma de Riemann. Você vai chegar numa integral tripla de uma função de 3 variáveis. Aí, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenha essa função f de x, y, z me expressando a massa. A massa de um corpo. A massa em um determinado... Não, a massa não, desculpa. A densidade em um determinado ponto, né? Então, vamos supor que aqui essa minha função f de x, y, z me dê a densidade num ponto x, y e z aqui. Quando eu faço a densidade vezes o meu volume, né, com essa integral, eu vou ter que essa integral vai me dar uma massa, a massa do meu sólido. E aí a mesma coisa eu posso usar depois para temperatura e outras coisas assim. Na forma de calcular é bem similar ao que a Juliana tinha passado das integrais duplas. A aditividade e a linearidade, que são as duas propriedades que ela passou lá, também são válidas para integrais triplas. E você também tem que seguir a ordem de resolver de dentro para fora, né? Então, supondo aqui eu vou resolver essa integral, aí depois a outra e a outra por fora. Vai ficar um pouquinho mais claro isso daqui nos exemplos, que eu vou passar com um pouquinho mais de calma. E o teorema de Fubini também é válido para as integrais triplas. Então, quase tudo que você viu para integral dupla, você consegue aplicar sem maiores problemas para integrais triplas. Então, se é sabendo uma, você consequentemente consegue saber a outra de maneira bem tranquila. Agora aqui, a gente pode trabalhar também as mudanças de variáveis em integrais triplas, e aí nas integrais triplas tem duas que são muito comuns de você aplicar. A primeira delas é trocar por coordenadas cilíndricas, que é muito similar a coordenadas polares, que a Juliana deu ali em cima. E também tem como trocar para coordenadas esféricas, que em alguns casos são mais fáceis de se resolver assim. Vou falar primeiro da coordenada cilíndrica, que vamos supor que aqui eu tenha o meu espaço tridimensional XYZ, em coordenadas cartesianas. E quando eu pegar ele aqui para fazer a subdivisão em coordenadas cilíndricas, né, para transformar ele em coordenadas cilíndricas, eu vou pegar uma coordenada θ, uma coordenada r, que vai ser igual à coordenada polar, não vai mudar nada, que vai estar projetada no meu plano xy. E aí essas aqui é literalmente igual ao que você usa em coordenada polar. Então o meu θ vai variar no sentido do x, no sentido horário do x, anti-horário do x também, no caso, e o r varia normal. E aqui eu vou ter a minha coordenada que vai indicar a altura, que vai ser o meu z. Aí nesse caso, quando eu for fazer a minha substituição, eu vou ter que um x meu qualquer, vai ser aqui, se eu pegar e olhar essa imagem aqui, né, eu consigo ver que, vamos supor que eu tenho esse valor aqui de x barra aqui. Esse x barra vai ser a projeção do R no eixo x. Então eu vou ter que aqui, com as relações trigonométricas, né, eu tenho que o meu x vai ser a minha hipotenusa vezes o cosseno do θ aqui. Então essa relação eu posso fazer, e aí a contrária você também consegue fazer. A mesma coisa eu consigo fazer para o y, né? O y eu vou ter aqui que vai ser a projeção do R sobre o meu eixo y. Então aqui eu vou ter que vai ser R vezes o seno do ângulo para ter essa projeção. E o meu z vai ser uma variável de altura que não vai ter nenhuma relação
por fora. Então eu posso representar ele como o próprio z, ou posso mudar ele para uma variável de nome diferente, mas que vai ter a mesma função de maneira geral. Ela não altera o intervalo de integração, por assim dizer. E aí eu vou ter também o jacobiano. Da mesma forma que a gente tinha que ter o fator de correção do jacobiano nas coordenadas, nas integrais duplas, eu vou ter na integral tripla. E o jacobiano aqui nas integrais triplas, ele é dado de maneira muito similar ao jacobiano de coordenadas duplas, né, de funções de duas variáveis, só que ela vai ter adição da terceira variável w, que vai ser essa daqui, né, a terceira variável, e da linha da variável z, mas o jeito de calcular é o mesmo. E as integrais vão funcionar da mesma forma. Aí agora, partindo para um exemplo de aplicação do que a gente viu aqui agora, né, das coordenadas cilíndricas, eu vou ter esse aqui, calcule a integral dessa função dz, dy, dx, nesse intervalo de integração. A princípio, isso daqui é um pouquinho chato de calcular, porque nos meus intervalos de integração eu vou ter raiz com a variável dentro. Quando eu integrar isso, vai dar uma integral um pouquinho mais chata de se resolver. E no cálculo 3 é sempre bom você desenhar o que você está integrando sobre, porque ajuda muito a você visualizar se tem um jeito mais fácil de fazer ou não. Nesse caso, eu vou desenhar aqui para ficar mais tranquilo da gente visualizar o que está acontecendo. Se eu pegar essa minha integral em z, vou até mudar a cor aqui, a integral em z, eu vou ter que o meu z vai variar de uma função que é z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Não, é isso. Z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado até um z igual a 2. É o que está escrito aqui, tá vendo? Aí essa função aqui, né, z igual a x quadrado, a raiz de x quadrado mais y quadrado, ela representa esse cone que está aqui, ó. Ficou com a mesma cor. Ela representa esse cone que está aqui embaixo. Mas ela é só a borda dele. Eu não consigo representar isso aqui agora de maneira eficaz. Aqui, não, peraí. Ela representa esse cone aqui. E por que não tem a parte de baixo? Porque aqui tem um mais implícito, né? Então é mais a raiz quadrada, então é só a parte positiva do cone que eu tenho ali. Então, o meu z, ele está limitado. Ele está variando. Quando eu subo aqui, né, ele vem, primeiro ele vai bater no meu cone, então o meu limite de integração inferior vai ser o cone, que é essa função aqui, e o limite de integração superior é o plano z igual a 2. Agora, se eu for pegar e olhar a próxima parte, né, vamos analisar agora a parte do y, que é essa daqui. Eu vou ter que meu y vai variar de um y igual a mais ou menos, né, porque é igual, então mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Analisando isso daqui só no plano xy, porque não tem o z aqui no meio, né, eu vou ter que isso daqui é equivalente a eu ter... Aqui ficou errado, aqui é menos. Aqui é menos x quadrado. Eu vou ter que o meu y ao quadrado é igual a 4 menos x quadrado. Isso daqui, quando você manipula, você chega na equação x quadrado mais y quadrado igual a 4, que é uma circunferência, né? Se eu for olhar num plano, é uma circunferência centrada na origem de raio 2, que é exatamente isso que está de laranja aqui embaixo. Então, o meu y, ele está limitado por essa circunferência de raio 2 ali embaixo. E quando eu olhar a parte do x, eu vou ver que ele vai variar também de menos 2 a 2 aqui, e isso também está dentro da minha circunferência. Então, eu posso
assumir essa figura geométrica aqui, esse sólido geométrico para minha integral. Aí agora, então, eu vou ter que o meu sólido é esse sólido E, na coordenada x, y, z, aí eu só escrevi de novo os limites de integração aqui para, quando fizer a mudança de variável, ficar mais fácil de visualizar. Aqui agora, se eu pegar e fizer, igual que está no slide anterior, né, do x ser igual a r cosseno, o y ser igual a r seno e o z ser igual a z, né, ou um w qualquer, eu vou ter isso daqui, né? Quando eu fizer o meu x igual a r cosseno e o meu y igual a r seno, essa relação aqui, eu vou ter que essa circunferência, que é x quadrado mais y quadrado igual a 2, igual a 2 ao quadrado, né? 4 no caso. 4. Ela vai ser, substituindo aqui, vai dar r ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado, seno ao quadrado, igual a 4. Aí aqui, isso daqui, quando você faz aqui a relação fundamental, o seno ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado igual a 1, esqueci o nome disso agora. Teorema fundamental da trina, esqueci. Tá. Isso aqui vai dar 1, então eu vou ter que... Quando eu faço isso daqui, eu vou botar isso aqui em evidência, no caso, né? Então eu vou ter que r ao quadrado é igual a 4. Então meu r, ele vai ser igual a mais ou menos 2. Então meu r aqui no caso, como está escrito aqui, ele vai variar ele vai variar de 0 até 2 no caso, né? Porque o r eu não considero negativo, no caso, quando tem coordenada cilíndrica ou polar. E o meu θ, que é esse ângulo aqui, né? Ele vai variar de 0, que é quando ele sai daqui do x, aí ele vai dar uma volta completa de 0 a 2π. Então, meu θ está aqui. E o meu z, ele vai variar do meu z igual a 0 até o plano z igual a 2. Então, meu z vai variar de r até 2. Aqui está errado, né, no caso. Então, de 0 até 2. Ou não, tá certo? Tá. O meu z vai variar de r até 2, porque aqui eu vou ter... Ele vai variando de 0 até aqui, de 0 até 2. Nesse caso aqui agora, substituindo o que eu achei, eu vou ter que a minha integral que estava desse jeito, eu substituindo aqui. Substituindo aqui o r cosseno r seno, vou ter de novo r ao quadrado, igual eu tive ali em cima. O meu jacobiano, que está aqui. E a minha ordem de integração está aqui. Então, quando eu substituo o intervalo de z, no caso, aí eu resolvo para z, vou chegar nessa integral, aí eu vou substituir e resolver normalmente a minha integral até chegar no resultado. Aí esse daqui é o resultado da minha integral. Alguma dúvida? Não. Agora passando para coordenada esférica. A coordenada esférica é um pouquinho mais chata do que a coordenada cilíndrica, porque ela trabalha com mais ângulos e acaba dando uns certos probleminhas assim, né? A coordenada esférica, como o próprio nome já diz, ela vai trabalhar como base uma esfera, né? Não vai ser um cilindro, como era a outra, né? Porque a outra trabalhava com uma circunferência na base, de certa forma, e um infinito para cima e para baixo. Essa daqui eu vou trabalhar com um R, não, desculpa, falei errado. Com um ρ, que vai ser o raio da minha esfera, por assim dizer. Um θ, que é um ângulo no plano XY. E um φ, que é o meu ângulo em relação ao z. Certo? Aqui, se eu for pegar uma coordenada de novo, uma coordenada XYZ qualquer, né? Essa aqui, por exemplo, esse x, ele vai ser a minha projeção do ρ no eixo x. Então, eu vou primeiro projetar o ρ
aqui no eixo, no plano XY para ter o R, né? Então, quando eu fizer essa projeção, eu vou ter que o meu R, ele vai ser igual com o meu φ aqui, né, no caso, ele vai ser igual a ρ seno de φ. E aí, com esse R, eu faço a projeção para achar o meu x e meu y, né? Então, eu fazendo a projeção em relação ao x, eu vou ter que o meu x vai ser exatamente isso daqui, né, no caso. Que eu vou ter que o meu vai ser meu R vezes o cosseno de θ, então meu R, que é isso daqui, vezes o cosseno de θ, e o y a mesma coisa, vai ser o R vezes o seno de θ. E para o z, eu vou ter simplesmente a projeção do ρ em relação ao eixo z, né? Aqui no caso. Então isso daqui vai ser, o z vai ser igual ao meu ρ vezes o cosseno do ângulo φ, que vai ser exatamente o que está escrito aqui, né? Não preciso escrever de novo. E o fator de correção é um pouquinho mais complicado nesse caso, né? Ele é esse daqui, que é o meu jacobiano. Vai ser o ρ quadrado seno de φ, quando você calcula aquele determinante. Não vou calcular ele agora aqui, porque não preciso. Mas um outro ponto que é muito importante aqui em coordenadas polares é a direção que os seus ângulos vão estar, né? Se eu pegar aqui o primeiro octante, né? O meu θ vai variar na variação normal, que ele varia, né? Do x positivo para o y positivo, assim, né? Se eu for pensar nessa direção aqui. E o meu z, ele também vai variar da direção do z positivo para o z negativo, né? No sentido anti-horário, por assim dizer. Isso daí é um pouco importante na hora de escrever a sua integral e fazer as relações. Aí aqui agora, o último exemplo, para a gente acabar o que a gente estava vendo hoje, né, é o calcule o volume do sólido que fica acima do cone z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e abaixo da esfera x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a z. Aqui essa esfera, quando você desenha ela aqui, né, ela vai estar deslocada para cima, no eixo Z, e eu vou ter que esse deslocamento vai ser justamente onde ela ela tangencia o plano XY com um dos seus lados, né? Então ela vai tangenciar e o outro lado vai estar exatamente a um raio, ao diâmetro de distância, né, no caso. Então o centro dela aqui, quando você isola aqui e faz o x e o y ser igual a zero, você vai ter que o z vai ser ou 0 ou 1. E o meu raio, o meu centro vai estar no ponto médio aqui. Então é 0, 0 e meio. O centro dela, para facilitar um pouquinho. E aí aqui eu vou ter de novo um cone limitando, sendo meu limitante inferior, e a esfera agora aqui vai ser meu limitante superior. Né? Fazendo aqui a substituição, eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe no próximo slide aqui, como que vai ficar isso aqui um pouco melhor. Quando você faz substituição numa esfera, né, que aqui vai ser x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a z, né, no caso, eu peguei e substituí o x, y e o z aqui desse lado, e quando você faz você abre esses potências aqui e isola os termos, bota em evidência, você vai chegar que isso daqui vai ser sempre igual a ρ ao quadrado, né, no caso. Então, quando eu tenho uma esfera, é muito conveniente usar a coordenada esférica por causa de que sempre que eu vou sair de 3 variáveis e vou cair em uma só e acaba facilitando muito as contas. Né? Então, isso aqui vai ser igual a ρ ao quadrado. Aí, nesse caso, eu vou ter que ρ ao quadrado é igual a ρ cosseno e eu vou ter que ρ é igual a cosseno, nesse caso. Aí, aqui, olhando para a equação do cone, a gente vai substituir de novo também, né? Então, eu vou ter que o z, que é ρ cosseno, é igual a x quadrado, que é ρ cosseno θ seno φ ao quadrado, mais o outro. Isso daqui vai dar a raiz quadrada de ρ ao quadrado seno φ, que no final das contas vai ser isso daqui. Aí nesse caso eu vou... O meu ρ ele é sempre positivo, então, e também diferente de zero.
E aí eu vou poder escrever isso daqui, né? Que o seno φ igual ao cosseno φ. Então, o meu φ desse ângulo aqui, né? O meu φ mínimo, no caso, né? Vai ser o meu π sobre 4, que é 45 graus, né? Então, eu sei que o meu cone, ele tá a 45 graus aqui do eixo Z. Aí agora, analisando os intervalos de integração, eu vou ter que, primeiramente, o meu θ, que é esse ângulo aqui, né? Vou desenhar aqui de novo, o θ. Esse ângulo aqui, ele vai variar de 0 daqui até 2π, ele vai dar uma volta completa de novo, porque eu quero pegar toda a região da esfera. Então, aqui de 0 a 2π. O meu φ, nesse caso, ele vai variar da onde o cone está até o Z, né, no caso. Então, ele vai variar do Z, que é o 0, né, que esse ângulo aqui é o 0, até o meu ângulo π sobre 4, que é o que está escrito aqui. E o meu ρ, ele vai variar do 0, que é aqui, que é o tamanho 0 dele, até o meu tamanho máximo, que é o tamanho da minha esfera aqui, né? Que eu cheguei aqui em cima, que é igual a ρ cosseno de θ, cosseno de φ. Aí aqui agora, eu montando essa integral, né? Eu vou montar a integral. Como aqui ele pediu o volume, né? Eu acho aqui ele pediu o volume da minha esfera. O volume, como eu disse, é a minha integral tripla de nada, né? Porque é como se eu tivesse densidade igual a 1, né? Então, quando eu faço a densidade ser igual a 1, e eu vou calcular a massa, minha massa é sempre igual ao volume, né, no caso. Então, o volume da minha esfera vai ser exatamente isso daqui, né? Vai ser a minha integral do meu sólido E em dV, a integral de 1 aqui, né? Se você quiser colocar para ficar mais explícito. E aí, substituindo os intervalos de integração, né, eu vou ter que o meu φ vai variar disso, o meu ρ vai variar isso daqui, o φ isso, e o θ isso, igual estava escrito no slide anterior, e não pode esquecer do jacobiano. Aí aqui você resolvendo as integrais, né, eu vou passar só por alto aqui, para não tomar muito mais tempo do que a gente já tomou aqui. Resolvendo primeiro em φ, eu vou ter que minha integral vai ser φ ao cubo sobre 3, variando de 0 a cosseno, e aí isso daqui vai dar cosseno ao cubo, e 1/3 eu passei para fora aqui. Aí aqui resolvendo de φ, né, eu posso fazer substituição simples aqui, né, fazendo o meu cosseno de φ ser igual a U, e o seno de φ dφ é igual ao meu du. E aí aqui eu faço substituição e resolvo ela. Aí eu vou chegar nessa integral. E por fim eu vou chegar na integral de uma constante dθ, que é só resolver ela. E no final eu vou ter que meu volume desse negócio aqui, desse sorvete aqui, né, vai ser π sobre 8. Eu acho que agora acabou os slides aqui. Acabou o slide. Alguma dúvida alguém teve? Eu dei uma apressada aqui por causa do horário, né? Que a gente já passou um pouco, mas deu para entender? Então por hoje era isso daí. Qualquer dúvida, igual a Juliana já disse, pode mandar no Instagram, no e-mail nosso também. Galera, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e peço que, se puderem, respondam esse formulário que eu mandei aqui para ajudar a gente a poder fazer a próxima aula melhor ainda, tá? Muito obrigado. Vou terminar a gravação aqui.